Seja bem-vindo a Conversas Cristãs. Este espaço é um espaço em que nós olhamos para as notícias e procuramos comentá-las tendo o nosso ponto de vista a partir da vida cristã e da Bíblia e olhando para aquilo que nós podemos aprender destas situações, interpretando-as e procurando tirar lições delas a partir da Bíblia. Todos os anos, no início de setembro, o Partido Comunista celebra ou comemora ou organiza a festa do Avante. São normalmente 3 dias de celebração, este ano 4, 5 e 6 de setembro, na Quinta da Atalaia, no Seixal. Faz parte da chamada rentrée política, ou seja, o regresso dos políticos depois do período de férias, por isso, início de setembro. Nesta grande festa, digamos assim, há tudo o que é próprio de uma festa. Bastante amizade, bastante, digamos, música no ar, há comida de várias formas diferentes, as pessoas se reúnem e podem, digamos, estar juntas. Teoricamente estarão ali porque gostam daquilo que será o cartaz em termos dos músicos, mas também para poderem celebrar, digamos, um festival, e haverá alguma influência política, porque haverá também, dentro disto tudo, dentro do pacote, haverá também alguns discursos políticos. Estima-se que a frequência da festa ultrapasse as 30 mil pessoas nestes dias de celebração. O contexto em que nós vivemos neste momento é que é, entretanto, diferente. 2020, ano da pandemia do Covid-19. Ano em que a Direção-Geral de Saúde estabeleceu uma quantidade significativa de restrições, procurando evitar até aglomerados de pessoas familiares ou amigos para estarem juntos para algum tipo de festa ou de comemoração, por exemplo, de um simples aniversário. Sabemos que os festivais de música deste verão foram todos suspensos e, com isto, muitos músicos ficaram em situação bastante complicada. Aqueles que dependem dos recursos destas celebrações ficaram em situação bastante complicada. Os estádios estão vazios e os desportos estão severamente ameaçados, havendo já neste momento uma quantidade significativa de desportistas, sobretudo as camadas mais novas e amadoras, seriamente preocupados com aquilo que poderá ser o futuro do desporto, já que são proibidos. Não lhes é permitido ter as suas atividades da maneira como gostariam de tê-las, o público não pode entrar, etc, etc. Tivemos recentemente o fim do campeonato, a disputa da Taça de Portugal de futebol, normalmente grandes celebrações e festas públicas sem absolutamente ninguém no estádio, em que a equipe vencedora teve que celebrar sozinha. Enfim, atividades religiosas muito mais restritas do que aquilo que são 30 mil pessoas se reunindo neste festival, também foram proibidas. Houve limitações tão significativas como as próprias peregrinações a Fátima. É neste contexto de todas estas coisas que estão envolvidas, de todas estas limitações que foram estabelecidas pelo Governo, que nós ouvimos falar a respeito da festa do Avante como indo à frente. Houve suficiente manifestação pública, houve suficiente pesquisas feitas entre a população, houve suficiente informação e palavra clara sendo dada por pessoas de todas as camadas do nosso país e muitos comentaristas a nível de televisões e de jornais dizendo claramente isto é algo que não deve acontecer. E, no entretanto, os responsáveis foram adiante com esta celebração. E que mensagem estão a transmitir? Bem, nos transmitem a mensagem de que o governo e os partidos, na verdade, estão acima da população normal. Existem as pessoas, existem todas as outras organizações, existem os profissionais de qualquer área e depois existe o governo e os partidos. Como na nossa famosa expressão que gostamos de usar em Portugal, há filhos, há enteados. Alguns simplesmente não vão poder fazer as coisas. Mas estes aqui, para estes, tudo é possível e não existe absolutamente nenhuma dificuldade. As coisas se contornam, dá-se um jeitinho e ainda por cima com algum ar de legitimidade para poder dizer que não, mas foram cumpridas algumas regras, quando toda a gente sabe que uma quantidade tão grande de pessoas reunidas para comer, beber, ouvir música e festejar não vão conseguir cumprir o mínimo daquilo que são consideradas as distâncias de segurança em termos de transmissão desta doença. Interessante que aqueles que têm sido tão duros e taxativos no estabelecimento das regras, em querer que sejam punidos e mesmo presos pessoas que não estão a cumprir aquilo que são as regras estabelecidas, com alguma leviandade, olham para esta situação e dão de ombros. Não, as coisas vão ser feitas da melhor maneira. É uma situação complexa, mas há de se conseguir resolver. Nesta situação, como em tantas outras,
Aqueles que ocupam uma posição de governo no país deviam ter a noção de que não estão ali por acaso. Estão ali porque o povo os elegeu. Ainda vivemos numa democracia. E deviam estar ali para servir o povo. E servir o povo, neste caso aqui, tinha a ver com continuar a preservar aquilo que é o cuidado da saúde. Afinal, todos temos sido submetidos a estas limitações sob a capa de dizer estamos protegendo o povo. Então, estamos protegendo de um modo geral, porque é que nesta situação não há necessidade e não existe risco? E as perguntas certamente são pertinentes e difíceis de responder. Aqueles que ocupam posição de governo e de destaque deviam dar o exemplo. E, dando o exemplo, deviam nos inspirar, porque esta também é a sua responsabilidade. Sabendo que estão numa posição que é muito mais visível, eles deviam nos mostrar aquilo que deve ser feito, a maneira correta de se comportar. E, no entretanto, o que estão-nos a dar é uma grande lição de arrogância que acaba por intimidar e irritar. Na Bíblia, a revelação de Deus tem muitas informações, mas também tem muita instrução e sabedoria. Existe mesmo um conjunto de livros no Antigo Testamento que nós costumamos classificar como livros de sabedoria. Um deles, que se atribui a Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos. Já na época da sua velhice, depois de muito viver e experimentar muita coisa, ele escreveu este livro falando sobre a rapidez da vida e a vaidade do homem. E entre as coisas interessantes que ele falou, uma muito significativa, encontra-se no capítulo 3 do livro de Eclesiastes, em que ele diz assim: há tempo para tudo debaixo do céu, há tempo. E há tempo certo para as coisas serem feitas. Há tempo para as coisas não serem feitas. Na verdade, o que nós entendemos biblicamente é que há poder e há dever. Há coisas que nós até podemos fazer. Há coisas que são permitidas. Há coisas que estão dentro da lei. Há coisas que até podem ser nosso direito. Mas mesmo assim, nós não devemos fazê-las. A lei estabelecida por Deus e reiterada por Jesus como a mais importante é a lei de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Amar o próximo significa que eu vou fazer aquilo que é o melhor para o outro, mesmo que, e isto aqui é que é verdadeiro amor, porque amor implica muitas vezes em sacrifício, mesmo que eu seja prejudicado de alguma maneira, eu venha a sofrer de alguma maneira por aquilo que estou a fazer, porque estou a fazê-lo com o bem do outro na minha mente. Com o bem do outro em primeiro lugar. Eu vou deixar de fazer isto, se isto de alguma maneira pode escandalizar o outro. Foi, por exemplo, o ensino que o apóstolo Paulo deu aos crentes da igreja em Corinto. Eles estavam acostumados a comer carne e achavam que isto era perfeitamente legítimo, mas a carne que eles comiam vinha dos talhos, que era carne sacrificada aos deuses, e havia alguns pagãos a converterem-se ao cristianismo, que ficavam profundamente magoados e tocados, escandalizados, quando viam pessoas a comerem daquela carne que tinha vindo dos sacrifícios pagãos que eles tinham deixado. Então Paulo diz: se comer carne escandaliza o teu irmão, não comas carne. É permitido? Sim, é permitido. Podes fazê-lo? Sim, tu podes fazê-lo. Está contra a lei? Não, não está contra a lei. Mas tu amas, então não faças. Infelizmente, aqueles que ocupam posição de destaque e de importância no nosso país acham que podem usar esta posição para mostrar arrogância e viver acima daquilo que é as leis que eles mesmos estabeleceram. É pena. Esta era uma boa oportunidade para ter dado um exemplo, para ter sofrido a perda de alguma maneira e não sob a capa da liberdade de fazer aquilo que quer porque simplesmente nós queremos e nós podemos. O cristão é aquele que sabe que apesar de algumas coisas serem legítimas, ele não vai fazê-las pensando no próximo, para o seu bem. Se todos vivêssemos assim, que mundo nós teríamos? Bem, este é o desejo de Jesus, esse é o ensinamento do Mestre para os cristãos e aqueles que são sua igreja procurarão viver desta maneira.